Palavra de Deus, queridos, na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira de Pedro 3. A gente vai estar lendo a partir do versículo... Primeira de Pedro, capítulo 1, perdão. Primeira de Pedro, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 3 ao versículo 12. Primeira de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Amém. Queridos, título da nossa série de mensagens é O Caminho. E a nossa intenção na mensagem de hoje é conversarmos sobre o significado deste caminho. Então, me vem à mente aquele famoso ditado: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E tem muita gente perdida que acha que está no caminho. Por isso, precisamos encontrar o caminho, no singular, o caminho certo, o caminho de Deus. Mas para eu achar o caminho certo, eu preciso identificá-lo. Tem gente que deixou o caminho e precisa reencontrá-lo. Mas se eu não sei identificar, fica difícil encontrá-lo. Tem gente lutando para se manter no caminho e não se perder, mas quando eu não sei muito bem o que o caminho é ou não é, difícil saber se eu ainda estou nele. Vivemos um mundo plural. Supostamente, aparentemente, parece haver muitos caminhos, muitas propostas de vida, muitas opções religiosas, muitas igrejas, muitos tipos de igrejas, muitas alternativas de espiritualidade,
fora da igreja, inclusive opções de vida sem igreja, sem religião. Há caminhos políticos, sociais, filosóficos, culturais, sociais. Basta você abrir o seu celular aí em uma rede social e você vai encontrar diversos influenciadores tentando mobilizar você para seguir determinados caminhos de vida. Então, nesse cenário, há momentos que a gente fica meio que paralisados pela dúvida. Tem gente que não consegue decidir, escolher. Tantas opções, tantos argumentos. Tanta gente boa falando para ir para o lado A, tanta gente boa falando para o lado B, o lado C, o lado D. É meio cansativo esse processo da gente ter que processar tudo, avaliar, decidir, escolher. Tem gente que simplesmente vai pelo mais fácil. Primeiro caminho que aparece pela frente, eu entro nele. Resolvo a minha vida. É o caminho que apareceu. Aí você conversa com a pessoa e ela não tem a menor convicção de estar nesse caminho. Foi o que deu para fazer, foi o mais simples, o mais rápido. Tem muita gente que está na igreja, inclusive, dessa forma. A pessoa está ali, frequentando, é evangélica, é cristã. Por quê? Ela nem sabe direito explicar por quê. Interessante dos caminhos da sociedade é que eles se cruzam, eles se conectam, a vida vai se misturando. Então note, o caminho da fé se conecta com o caminho dos relacionamentos, que cruza pelos caminhos da política, que esbarra nos caminhos das outras religiões, que atravessa o caminho da sexualidade, da economia, da criação dos filhos, das contas para pagar. Então hoje, por exemplo, a gente vê crescer o número de pessoas que optam por um caminho sem religião, de uma vida sem religião. Isso, porém, não quer dizer que elas não terão mais que lidar com assuntos relacionados à espiritualidade. Haverá momentos que a espiritualidade vai cruzar o caminho dela e ela será forçada a pensar e refletir sobre a sua posição. Muitos cristãos meio que entram em crise nesse ponto, porque em algum momento a pessoa fez a opção pelo caminho do cristianismo. E aí meio que a gente acha que a vida cristã é como um grande escorrego, né? E aí você entra nele e deixa a gravidade fazer o resto. Só que não é assim. Então, de repente, a doença e a morte atravessam o seu caminho. Religiões diferentes atravessam o seu caminho por meio de amigos e familiares. Problemas emocionais, financeiros, familiares, decepções, escândalos de igrejas, seus próprios erros, seus próprios pecados. E aí você fica travado, você não sabe o que fazer, não sabemos para onde ir, nem o que fazer. E muito disso tem a ver com a falta de clareza, a falta de entendimento a respeito do Evangelho. Tem muita gente espiritualmente paralisada, estagnada, sem saber para onde ir. Outros acabam seguindo por caminhos alternativos, caminhos que parecem de Deus, mas não são. É o caminho da família, é o caminho dos amigos, é o caminho da maioria das pessoas, é o caminho que te deixa confortável, é o caminho de algum famoso aí da internet, mas que não tem nada a ver com Deus. Então, por isso, irmãos, por tudo isso, nós precisamos de muita clareza sobre o que significa de fato o caminho do Evangelho. Porque a falta de clareza impede quem está fora do caminho de encontrar o caminho. Atrapalha os que estão dentro do caminho
a permanecer no caminho e impossibilita o retorno ao caminho dos que precisam reencontrá-lo. Se engana quem pensa que esse é um problema dos dias de hoje. Os leitores dessa carta, 1 Pedro, lá no primeiro século, já enfrentavam esse tipo de dificuldade. Naquele cenário social, cultural, final do primeiro século, o cristianismo surgiu como mais um caminho novo, estranho, numa sociedade marcada por várias opções religiosas. E aí encontramos um dos motivos, uma das razões pelas quais os apóstolos e primeiros cristãos escreveram os textos, os 27 livros do Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas, Atos, Apocalipse, têm como finalidade deixar bem claro que caminho é esse. Eles nos apresentam o caminho, o significado do caminho e os desafios dele, para que quem está fora possa encontrá-lo, quem está dentro permaneça e os que saíram consigam retornar. Dito isso, irmãos, observe comigo a explicação que a gente tem do caminho, ou das características do caminho, nesse texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 a 12. Nós vamos ver algumas características. A primeira delas é o que você encontra aí no versículo 3. Seria muito importante aí você manter a sua Bíblia aberta, no celular, no papel, para você poder acompanhar. E a gente vai estar sempre revisitando o texto. Então, o versículo 3 vai dizer o seguinte: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, queridos, a história toda começa na misericórdia de Deus. Tudo aconteceu, o ponto de partida, o início, é a misericórdia do Senhor. Então, o início desse caminho não está na terra. O início desse caminho começa no céu, no coração de Deus. Misericórdia, queridos, significa que Deus não resolveu nos tratar como merecíamos. Misericórdia é graça, misericórdia é compaixão, é bondade. Veja, o texto poderia começar de uma outra maneira. Podia dizer assim, olha, conforme a sua justiça, Deus resolveu nos retribuir o nosso pecado. Ou, levando em consideração tudo que nós fizemos para Deus, Ele resolveu nos honrar. Ou, quem sabe, por causa das nossas orações, dos nossos sacrifícios, do nosso comportamento, Deus decidiu nos abençoar. Não é assim que o texto começa. O texto não começa em você. O texto não começa nas nossas ações. O texto não começa levando em consideração, seja o nosso pecado, seja a nossa bondade, seja os nossos erros, sejam nossas virtudes. O texto começa considerando as misericórdias de Deus. Deus abriu um caminho por misericórdia. Veja, a misericórdia não é apenas um sentimento de compaixão pelo outro, é agir com bondade, é ir ao encontro da necessidade do outro. E talvez você diz assim, poxa, pastor, mas Ele é Deus, né? Então, esperamos que Deus haja dessa forma. Ele é bondade, Ele é amor, é da natureza dele ser assim. Aqui, irmãos, é importante a gente ter atenção, porque quando você começa a analisar as propostas de caminho que existem por aí, seja das religiões antigas, seja das atuais, você vai observar que eles não apresentam Deus dessa maneira.
Os caminhos religiosos do mundo falam para a gente de merecimento, justiça, mecanismos de recompensa. Você precisa dar para receber. Você precisa fazer para ganhar. Primeiro vem o sacrifício, depois vem a bênção. Primeiro vem o ritual, a cerimônia, a oferenda, a oferta. Se você não fizer por onde, o universo não vai te ajudar. É a lei da retribuição. As forças espirituais estão aí. Elas precisam ser estimuladas. Mesmo dentro de igrejas supostamente evangélicas, nós vamos encontrar discursos como esse. Só que isso não é o evangelho. Não é o caminho do evangelho. Não é uma estrada construída pela nossa religiosidade. Não é uma estrada construída a partir de nós. Vem do céu. É uma estrada que desce do céu para a terra, de Deus para os seres humanos, do Criador para as criaturas, do santo para os pecadores. Caminho aberto por Deus. Por que Ele abriu um caminho? Porque Ele deseja que nós o encontremos. Ele tem um propósito. Ele quer ser encontrado. Ele nos propõe relacionamentos. O Criador deseja comunhão, irmãos, comigo e com você. Então tudo começa na misericórdia de Deus. Então, meu irmão, se você está aqui hoje, se você está aqui nesse culto, isso é misericórdia de Deus. Essa igreja existe, esse culto está acontecendo, a sua vida, as bênçãos que você tem, misericórdia de Deus. Algumas coisas que acontecem na sua vida que você não considera boas, também são misericórdia de Deus. Então toda a história começa na misericórdia do Senhor, no coração de Deus no céu. É a primeira parte. Segunda parte dessa história está aí no versículo 10. Vai dizer o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Então, meu irmão, minha irmã, o caminho do Evangelho não foi um acidente de percurso. Não foi sorte, foi um caminho que não apareceu do acaso, não apareceu do nada, não foi uma ideia aleatória que alguém teve. Plano de Deus. Nasce no coração misericordioso do Criador, e Ele vai revelando esse caminho ao longo do tempo. É disso que trata a primeira parte da nossa Bíblia, o chamado Antigo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento nos revelam Jesus como sendo o caminho que está aberto, inaugurado pela vida e obra de Cristo. Já os 39 livros do Antigo Testamento mostram a preparação para esse caminho. Quando uma estrada vai ser construída, muito antes de o asfalto ser colocado, há muito trabalho. Há uma séria preparação do terreno. Vários profissionais, máquinas, ferramentas são necessários para que, ao final, o asfalto seja colocado e a estrada esteja disponível. Essa é a história do Antigo Testamento. Então, quando você vai acompanhando a leitura da palavra de Deus, você vai observar que lá em Gênesis, já no Jardim do Éden, Deus estava revelando esse caminho. O caminho não apareceu assim, de repente, Deus acordou meio assustado, teve uma ideia, vou fazer um negócio diferente. Veja que
Isso explica porque Jesus nasce no povo de Israel. Porque Jesus escolheu 12 apóstolos. Porque Jesus inicia o seu ministério entre os israelitas. Por isso a carta aos Hebreus vai dizer que os sacrifícios do templo de Jerusalém no passado apontavam para o sacrifício de Jesus. Eu preciso do Antigo Testamento para entender melhor o significado desse caminho. Por exemplo, entender que o Evangelho não é apenas um caminho para a minha alma e para o céu. O Deus que constrói esse caminho é o Deus de Gênesis, o Criador do céu e da terra. O caminho não é apenas para que a gente vá até Ele, mas para que Ele venha até nós. É o caminho para que um dia toda a criação seja transformada e possamos ter comunhão com Deus, andar com Ele na criação. Para entendermos que esse caminho não é apenas uma espiritualidade individualista, solitária. Ao contrário, é um caminho comunitário. Por isso Deus faz aliança com um povo. Povo no meio do qual Ele quer habitar. E habita por meio do seu Espírito. Para que adultos e crianças, pais e filhos, sirvam juntos ao Senhor. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Somos o povo missionário de Deus com a missão de testemunhar e proclamar a todos os povos e nações esse caminho, essa misericórdia, testemunhada nas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Então, anota aí, vai para não se perder. Primeiro aspecto desse caminho, ele nasce na misericórdia de Deus. Segundo aspecto desse caminho, ele foi anunciado e preparado ao longo da história, conforme o registro do Antigo Testamento. Terceiro aspecto desse caminho é o aspecto que trata do impacto dele em nossas vidas. O que acontece com você, comigo, quando começamos a andar neste caminho? O que nós experimentamos? Veja, versículo 3 e 4. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Então, queridos, o caminho nos concede 3 bênçãos: regeneração, esperança, herança. Veja, é muito comum a gente resumir o resultado do Evangelho na palavra salvação. Pergunta é, o que significa salvação? Eu preciso crer em Jesus para ser salvo, ok, mas e daí? O que é ser salvo? Então nós podemos descrever salvação por meio dessas 3 palavras. Salvação é regeneração. Nascer de novo. Jesus falou sobre isso quando ele conversou com o judeu Nicodemos, conforme registra lá João capítulo 3. Jesus fala do nascer de novo, o que aponta para uma obra profunda do Senhor em nossas vidas. É algo que vem do céu. Nascer do Espírito, nascer do alto, nascer de Deus. É graça que faz surgir coisas novas em nossa vida. Uma nova identidade, uma nova mentalidade, uma nova disposição no coração, novas vontades, novos desejos, uma nova visão da vida, um novo relacionamento com Deus. É isso que marca o início, o nosso início no caminho. É milagre, milagre realizado em nós pelo Espírito. Não é a igreja quem te dá. Não é você que conquista por esforço próprio. É graça, é milagre. Não é mudança física, embora ela também influencie o nosso corpo. Percebemos os efeitos dela ao longo do caminho. Veja,
É importante observar algo. A regeneração que proporciona a nossa conversão, ela marca o início do nosso caminho. É o que nos coloca no caminho do Evangelho. É quando você se dá conta que está caminhando. Porém, meu irmão, minha irmã, esse início não é o caminho todo. Por óbvio, né? É o início. Existe um longo caminho pela frente. Então muita gente confunde mudança espiritual com mudança de vida. Isso é muito importante. Veja só. Quando a graça de Deus nos alcança, experimentamos sim profunda mudança espiritual. Somos marcados pelo sangue de Jesus, pela obra do Espírito Santo. Porém, a partir daí, iniciamos uma jornada, queridos. Uma jornada constante, diária, de mudança de vida. A graça nos coloca no caminho. O Evangelho nos desafia todos os dias a pensar como os que estão no caminho, a agir como os que estão no caminho, a sentir como os que estão no caminho. Então, nossa identidade é ser do caminho. O nosso desafio constante é viver de acordo com essa identidade. Mas ao longo do caminho, minha identidade não muda. Ainda que nem sempre eu consiga viver de acordo com ela. Compreende? A graça de Deus não muda. O sangue de Jesus sobre a minha vida não muda. A presença do Espírito em nossas vidas não muda. Nosso pensar às vezes muda. Nosso agir às vezes muda. Nosso sentir às vezes muda. Variam. Às vezes avançamos em nossa maturidade espiritual. Pensamos mais de acordo com o Evangelho. Agimos mais coerentes com Jesus. Sentimos mais de acordo com a palavra de Deus. Mas às vezes a gente retrocede. Pensamos, agimos, sentimos de acordo com o mundo, de acordo com a sociedade, de acordo com os valores que não são do reino de Deus. Então, regeneração é obra da graça que coloca você no caminho, traz junto esperança. É a segunda palavrinha importante aí nesse ponto. Há uma frase do apóstolo Paulo que eu gosto muito. Ele diz que nós não somos como os demais que não têm esperança. Então, acho uma ótima forma de definir o que é ser cristão. Não somos como os demais que não têm esperança. Ou seja, uma das marcas daqueles que estão no caminho é ter esperança. Somos o povo da esperança. E quando a gente fala de esperança, normalmente a gente olha para o futuro, né? Isso é, a esperança de que um dia algo novo, diferente aconteça. Só que o Evangelho ele tem um detalhe um pouco diferente. Observe como Pedro fala, ele vai dizer que nós temos uma esperança viva. Por meio de quem? Da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a nossa esperança está viva porque Jesus está vivo. Então eu tenho esperança, o que me faz ter esperança é o passado, não o futuro. Compreende? Então,
O olhar para trás, o olhar para a cruz, o olhar para Jesus, o olhar para a ressurreição, enche o meu coração de esperança. Então a minha esperança não é apenas um olhar para o futuro, no sentido de, será que algum dia alguma coisa diferente vai acontecer? Não, eu olho para o passado e o meu coração enche de esperança. Eu sei que coisas novas, diferentes acontecerão. Essa é a esperança viva. Jesus não permaneceu morto. Na ressurreição vemos Deus intervindo na história para vencer a morte, vencer o mal. O novo mundo começou, as coisas não mais serão como antes. O novo chegou e é na direção desse novo que o caminho do Evangelho nos leva. Somos o povo da esperança que caminha com esperança. Meu irmão, minha irmã, o mundo ao redor é um caos. Há muitos motivos para o desespero, mas não importam as circunstâncias da sua vida. Você tem motivos para ter esperança. Porque essa esperança não vem do presente. Na verdade, ela também não vem do futuro. Ela vem do passado. Quando a gente olha para Cristo, a gente olha para o Evangelho. A ressurreição de Jesus significa, irmãos, que nenhuma forma de mal é eterna. Todas as formas de mal cessarão. Por isso, ao ressuscitar, Jesus venceu a morte, que é a maior bandeira do mal. A bandeira hasteada do mal no mundo é a morte. Ao vencer a morte, Deus está dizendo, esse universo está sob nova direção. Algo novo está acontecendo. E todas as coisas do mal estão com os dias contados. O futuro chegou. A dor, a morte, o sofrimento, violência, injustiças, angústia, solidão, doença, tudo é passageiro. Isso é ter esperança viva. É encarar o mundo de cabeça erguida e coração cheio de fé. E aí, pensando sobre isso, me vêm as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, que eu queria citar para você. Ele diz assim, de todos os lados somos pressionados. Já sentiu assim? Eu já tive momentos de me sentir assim. Todos os lados pressionados. Para todo lado, para onde você olha, tem pressão. Paulo também. Ele vai dizer, de todos os lados somos pressionados. Mas ele complementa, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, ele diz, mas não desesperados. Somos perseguidos, não abandonados. Às vezes abatidos, mas não destruídos. Porque, ele continua, sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. Por isso não desanimamos. Olha que interessante quando ele diz, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos,
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim ele conclui: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê, o presente, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa esperança está naquilo que não vemos. É para onde o caminho nos leva, ou seja, a nossa herança, que é a terceira palavra que nós destacamos aí nesse ponto. Uma herança que está guardada nos céus para aqueles que estão no caminho, herança que jamais poderá perecer, contaminar-se, estragar-se ou perder o seu valor. É o cumprimento pleno das promessas de Deus. Promessas que Deus está fazendo desde Gênesis. Promessas que foram anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento, pelos escritores do Novo Testamento. Promessas de um novo mundo. Promessas do Criador habitando conosco. Então, irmãos, o que é salvação? Qual é o impacto do caminho em nossas vidas? Qual é a experiência do caminho em nossas vidas? O que acontece na minha vida quando eu começo a andar no caminho? Regeneração, mudança espiritual, esperança e a certeza de uma herança. Isso nos leva a um quarto aspecto do caminho do Evangelho apresentado no texto, que é a dinâmica do tempo. Então, organizando as ideias. O primeiro aspecto é a misericórdia de Deus. O caminho nasce no coração do Criador. Segundo aspecto é o anúncio e a preparação do caminho durante o Antigo Testamento. Terceiro, são as consequências do caminho em nossa vida: regeneração, esperança e herança. Quarto aspecto é o que podemos chamar de tensão entre o presente e o futuro. Já falamos um pouco disso, mas é importante deixar claro, é o que está aí no versículo 6. Veja só. Ele diz assim: nisso vocês exultam, vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Hoje pela manhã, nosso irmão Daniel nos trouxe uma palavra que falou um pouco disso. Esse é um dos maiores desafios da fé cristã. Por isso é importante a gente pensar sobre ele. Porque, irmãos, o nosso coração se alegra, não sei o seu, mas o meu se alegra. Meu coração se alegra quando eu penso sobre isso, quando eu escrevo sobre isso, quando eu falo sobre isso. A misericórdia de Deus enche meu coração de alegria, a esperança, a ressurreição de Jesus, a perspectiva de um novo mundo, a obra de Deus em nosso favor. Mas nada disso nos isenta de, nesse mundo, nessa vida, enfrentarmos todo tipo de provação. No mundo tereis aflições. E aí é a hora que a gente tem dificuldade de permanecer no caminho. Sabe, o ponto é, não existe forma de evitarmos as provações. Veja, nós muitas vezes na hora de apresentar o Evangelho, não fazemos com Jesus, né? Jesus apresentava o Evangelho de forma muito clara. Ele falava da cruz, dos desafios do discipulado, dos desafios de segui-lo. Muitos cristãos, né? Cometem o crime da propaganda enganosa. A gente oferece o Evangelho como se tudo fossem flores.
Mas não é. É um falso evangelho que tenta nos vender a ideia de que nós não merecemos sofrer. E aí vem aquela palavrinha, né? Que sempre aparece nesses discursos. Você não pode aceitar o sofrimento. Porque se tem sofrimento, é coisa do diabo. E aí você precisa remediar isso através de um sacrifício de fé, de obediência. E Deus vai te honrar. E você vai vencer. Mentira, irmãos. Pura mentira. Veja como Pedro coloca as coisas, está aí na sua Bíblia. Agora, por um pouco de tempo, vocês serão entristecidos por todo tipo de provação. Pedro não fala assim, poxa, olha, vai ter uma assim, entendeu? Lá, entendeu? Uma vez ao ano, sabe? Geralmente no inverno, mês de julho. Mês de julho é comum ter provações, né? Agosto tudo melhora. Outra coisa também que é muito comum do meio cristão é essa coisa de que a gente tem que passar pela provação rindo e cantando. Pedro afirma, vocês serão entristecidos. Então, meu irmão, provação é coisa ruim, meu irmão. Entendeu? Provação é igual chá de boldo, entendeu? Não há ninguém, ser humano, se você conhece alguém que toma um chá de boldo feliz, essa pessoa tem problema, com certeza. Entendeu? Ela já está em um problema, ela já é um problema. Um problema que nem o boldo resolve, é outra coisa, é outra enfermidade. Não está no fígado. Então, provação cansa a alma. Provação dói. Provação não é curtição, não é diversão. Provação é sofrimento. É momento de angústia, de dor, de lágrimas, de dor física, de dor emocional, de dor espiritual, de abatimento, onde as forças se esvaem. E isso faz parte do caminho. Porque o caminho do Evangelho é um caminho que acontece neste mundo. Foi aberto por Deus, veio do céu, mas trilhamos ele neste mundo. As marcas deste mundo ainda podem ser vistas no caminho. Então, como cristãos, no caminho, podemos e devemos ter fé, esperança e amor, e ainda assim, sofrer com a violência, guerra, famílias com problemas, mazelas na vida. Esse foi o caminho de Jesus nesse mundo. A gente não pode, irmãos, achar que o caminho do Evangelho é um caminho de conforto. Essa é uma ilusão. Uma ilusão que Satanás passa para a gente. A boa notícia, e por isso temos esperança, é que neste mundo, esta realidade, estas provações não serão para sempre. É o que nos sinaliza a ressurreição de Jesus. Então, ora, mais uma vez lembramos do que Paulo falou lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 4. Embora exteriormente isso tudo nos desgaste, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, fixamos os olhos aonde? Não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Infelizmente, muitas vezes a nossa espiritualidade é motivada apenas pelo que se vê. Você está aqui porque você tem visto coisas boas acontecer na sua vida.
Você está aqui porque deseja que coisas boas aconteçam na sua vida e você quer vê-las. Está errado não, mas está errado sim. É óbvio que todos nós desejamos coisas boas. O problema é a gente perder de vista as coisas espirituais, a razão de estarmos aqui. Porque no dia mau, no dia da provação, você terá dificuldade de permanecer no caminho. Então, irmãos, restam aí 2 pequenos aspectos para a gente fechar essa reflexão sobre o caminho. O 5º aspecto encontramos aí no versículo 12. Diz assim: quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Então, o 5º aspecto é a pregação. Esse caminho é pregado, esse caminho é proclamado. Aquelas pessoas conheceram o Evangelho, conheceram o caminho porque alguém lhes pregou. Então, esse caminho precisa ser anunciado. Essa é a missão da igreja. Por isso somos um time de missionários, para que pessoas encontrem um caminho, reencontrem um caminho. Por isso estamos aqui pregando, por isso precisamos evangelizar nossos amigos. Sermos intencionais, orar pela conversão de pessoas que ao nosso redor não conhecem Jesus, não têm uma experiência no caminho, estão fora dele. Sermos intencionais nesse sentido. Então, Deus trouxe você aqui nessa noite, Deus está permitindo que você ouça essa mensagem. Misericórdia dele, porque talvez ele deseje que você encontre o caminho. Ou quem sabe Deus, por misericórdia, não trouxe você aqui para você recomeçar o caminho. Uma coisa fica clara, meu irmão, minha irmã. A vontade de Deus não é que você esteja fora do caminho. O reino de Deus se movimenta. E o nosso trabalho como cristãos e igreja é levar o caminho às pessoas. E ajudar aqueles que estão no caminho a continuar a caminhar. A misericórdia de Deus nos impulsiona a pregação e a missão. O Espírito Santo age no nosso coração. E aí você sente algo de Deus para dar um passo na direção desse caminho e iniciar essa jornada. A misericórdia de Deus trouxe você aqui, meu irmão, minha irmã, e o Espírito Santo está agindo em sua vida. Último aspecto, 6º e último aspecto, é a primeira frase do texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra versão vai dizer, todo louvor seja a Deus. Veja, queridos, quando eu entendo o caminho, quando eu experimento o caminho, quando eu começo a andar no caminho, o resultado é louvor. É adoração. Louvado seja Deus por sua graça. Louvado seja Deus por sua misericórdia. Louvado seja Deus porque Ele nos amou, nos alcançou, abriu um caminho do céu até nós, revelou a sua palavra, enviou Jesus, colocou pessoas para orar por nós, pregar o Evangelho para a gente, e a gente está aqui. Esse caminho chegou até nós. Estamos nele e ele garante a nossa permanência até o final. Então isso é motivo de louvarmos, por isso existe culto. É quando adoramos, aqueles que estão no caminho se reúnem para adorar aquele que os colocou no caminho.
e dar testemunho àqueles que estão fora do caminho, de que existe um caminho. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa louvar o Senhor. Você precisa bendizer o nome do Senhor. Porque não era para você estar aqui. Mas Deus trouxe você aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Ore ao Senhor, de acordo com aquilo que Ele coloca no seu coração nessa noite. Eu não sei por que você está aqui, o que te motivou a vir aqui, mas é certo que Deus trouxe você aqui pela misericórdia dEle. Há um plano dEle para a sua vida. Há um caminho que foi aberto do céu. Como já disse aqui outro dia, eu me sinto privilegiado. É uma honra, é uma graça absurda poder estar no caminho. E a minha oração todos os dias é para que o Senhor me ajude a permanecer no caminho. Então, se você, como eu, se sente no caminho, louve ao Senhor, adore ao Senhor e peça ao Senhor graça para que você fique firme nesse caminho. Mas se por algum motivo você não se sente no caminho, você se sente fora do caminho, se sente paralisado do lado de fora, enfim, o caminho vem até você. E Jesus chama você a dar um passo na direção dele. A boa notícia é que não tem condições. Eu sei que na sua mente vão surgindo uma série de justificativas, desculpas, questões que você pensa assim, poxa, mas tem isso, e tem aquilo outro. Mas não tem nada. Porque o preço para você estar no caminho foi pago na cruz. A condição para estarmos no caminho é o sangue de Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. Por meio dele, eu e você, não importa como esteja a nossa vida, há lugar para as nossas vidas no caminho. E em nome de Jesus, problema nenhum nos tirará do caminho. Mal nenhum nos tirará do caminho. Ação maligna nenhuma nos tirará do caminho. Distração nenhuma, frustração nenhuma, pecado nenhum nos tirará do caminho. Em nome de Jesus, nem nós mesmos nos tiraremos do caminho. Porque a palavra diz que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Então entre no caminho, permaneça no caminho, caminhe no caminho, porque esse é o seu lugar, lugar que Deus te dá.
Ah, Senhor, ouve as nossas orações nessa noite, Senhor. Ouve as orações, ó Pai, que são feitas com palavras. Mas também ouve a oração, Senhor, que é feita com o coração quebrantado. A oração dos abatidos. A oração dos angustiados. A oração, ó Pai, dos que não sabem articular palavras, ó Deus, nessa hora. Ouve a oração, ó Pai, dos que simplesmente se apresentam diante do Senhor. Ouve as nossas orações, ó Deus. E que em nome de Jesus, em nome do Teu Filho, que é o vivo e novo caminho, Teu Espírito Santo haja no nosso coração. E que esse agir seja sentido, Senhor. Esse agir seja perceptível. E que em nome de Jesus aquilo que nos impede, Senhor, de estar no caminho, seja quebrado, Senhor, pelo poder e autoridade do Teu nome, Senhor. E que a fraqueza que nos impede de ficar no caminho seja superada pela força que vem do Senhor. E que a gente receba ânimo do céu, forças do céu, graça do céu, para entrar nesse caminho, permanecer nesse caminho e louvar ao Senhor por esse caminho. Que possamos ver e sentir isso em nossas vidas nessa noite, Senhor. Ver e sentir isso na vida dos nossos irmãos. Em nome do Teu Filho Jesus.